Bom, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa estreia do Mentalcast. Esse que é um podcast destinado a falar sobre psicologia em geral e comportamento em geral. E no nosso primeiro episódio a gente vai falar sobre ansiedade. E para falar sobre ansiedade eu tenho comigo o médico psiquiatra, o Dr. Milton de Paula. Ele que é formado em medicina pela UEM, residência pela Unesp, é coordenador do curso de especialização do CTC Veda, especialização em terapia cognitivo-comportamental, também é especialista em terapia cognitivo-comportamental, proficiente também em terapia cognitivo-comportamental, e o nosso presidente da TCPR também, né? Verdade. E fez o curso com o Beck também, foi lá, tirou uma foto, não tirou? Fiz o curso com dois cursos lá. Chegou a conseguir tirar uma foto com o Beck? Tirei, opa. Putz, essa é uma coisa que eu queria fazer, mas eu acho que não vai dar mais tempo. Fazer logo. Bom, pra gente começar, eu queria te perguntar sobre a ansiedade em geral, assim. Às vezes a gente vê no consultório uma ideia de eu quero eliminar a ansiedade, eu quero me livrar dela, mas eu queria que você explicasse a ansiedade como emoção e talvez a função dela. Bom, acho que assim, só um adendo. Então, quando você me chamou aí, me convidou para fazer esse podcast, eu aceitei na hora porque a ansiedade é um tema que eu gosto bastante. Na verdade, depois de terminar minha residência, eu fiz 1 ano a mais só de toque e transtorno de ansiedade, que é o R3 opcional. Então, é um tema que eu gosto bastante. Porque é uma coisa muito curiosa, assim, a ansiedade, né? Eu acho que o mais interessante da ansiedade é que todo mundo tem. Então, a ansiedade é uma coisa que ela faz parte do ser humano e tem que fazer mesmo. Então, a ansiedade ela é uma resposta do organismo física e psíquica para algum problema, para algum perigo. Então, tem um exemplo que eu sempre uso para os meus pacientes, que é, você está andando numa rua e de repente a rua fica escura. Qual que é a reação normal das pessoas? Ficar tensa, ficar preocupada. Por quê? Porque ela vai se concentrar, ela vai se dedicar. Então, a pessoa vai se focar no perigo que pode acontecer. E, consequentemente, ela vai estar muito mais preparada para se defender ou para correr do que alguém que vai andando sem se preocupar. Então, isso é um exemplo aí extremo, né? Mas no dia a dia ela está presente o tempo todo. Então, se a pessoa está lá num trabalho e de repente chegam para ela e falam, olha, parece que vai ter um corte de pessoal. Quer dizer, é normal a pessoa ficar tensa, ficar ansiosa. Por quê? Porque ela vai pensar, ela vai se concentrar, então ela vai tentar lidar com aquilo da melhor forma possível. E, consequentemente, se preparar antes para poder aí, resolver o problema. Ao passo que aquela pessoa que não tem ansiedade, quer dizer, se tiver um corte, teve, vai fazer o quê? Quer dizer, ela não vai se preparar antes, vai ser pega desprevenida e aí vai ter uma série de problemas, interesses financeiros e tudo aquilo. Então, a ansiedade, ela não só é uma coisa normal, como ela tem que existir. Eu tive recentemente um caso de um paciente meu que ele tinha o contrário da ansiedade. Então, o contrário do transtorno de ansiedade. Então, ele tinha ansiedade de menos. Então, teve uma história lá, uma história que ele me contou, que ele tinha um cachorro e ele adorava aquele cachorro. Adorava, era a vida dele. E aí o cachorro começou com um problema lá, começou meio que vomitar, alguma coisa assim. Só que ele era tão tranquilo, mas tão tranquilo, que ele falou, não, acho que não é tão grave, não. Eu acho que ele tá comendo um pouquinho. Não. Bom, resumindo, o cachorro ficou 2 meses assim, e ele achando que estava tudo normal. A hora que ele foi atrás, não deu tempo, o cachorro morreu. Quer dizer, então esse é um exemplo de ansiedade de menos, tá? Onde se a pessoa tem pouca ansiedade, ela vai ter tanto ou até mais problema do que aquela pessoa que tem ansiedade. Então, assim, o ponto importante aí é que a ansiedade é uma coisa natural. Só que o que acontece? Infelizmente, existem alguns casos que essa ansiedade extrapola. Né? Então, que aí entra a questão dos transtornos de ansiedade ou mesmo da ansiedade negativa, que a gente fala. Então, a ansiedade positiva é quando motiva a pessoa para resolver os problemas. A ansiedade negativa é quando piora. Então, a pessoa fica tão ansiosa, fica tão preocupada, que ao invés de se focar no problema, a pessoa começa a se preocupar com coisas que não deve. A pessoa não desliga do problema. A pessoa deita à noite, fica pensando em tudo que pode, que não pode acontecer. A pessoa, sem perceber, faz tempestade num copo d'água, então não viu direito o que está acontecendo e ela já se apavora.
ela não consegue colocar prioridade, então acha que tudo é prioridade, então acaba querendo fazer tudo ao mesmo tempo, daqui a pouco se embola e não sai do lugar. E aí, consequentemente, ela começa a ter prejuízo. Ela começa a ter dificuldade de concentração, começa a esquecer das coisas, fica tenso o tempo todo, inquieto. É muito comum as pessoas terem dores pelo corpo, tremedeira, sudorese. Eles falam muito que é muito comum de ter anestesiar assim, os dedos, as mãos. Então isso é quando a pessoa está tão ansiosa que extrapola. Aí assim, essa ansiedade que extrapola, ela pode ter duas causas. Ou uma causa concreta, então, por exemplo, a pessoa agora na pandemia, meu movimento aumentou um monte, porque as pessoas estão muito ansiosas por conta da pandemia. Tá? Ou é o medo de pegar o vírus, Sim. ou é o medo de algum familiar pegar, ou é essa questão do isolamento, que a nossa cultura não está preparada para essa questão de isolamento. Então eu estava lendo, só um adendo, né, que é muito curioso, que eu estava lendo que por que na Alemanha morreram 8 mil e na Itália, que está do lado, que é a mesma população, morreram 40, acho que 45, se eu não me engano. Por quê? Porque o alemão ele já está acostumado ao isolamento, então para eles não fez diferença. E para o italiano, que é mais ou menos a nossa cultura, né, eles não estão acostumados com essa questão. Então, para nós é muito complicado esse isolamento. Então as pessoas têm ficado muito ansiosas por isso e, principalmente, a questão financeira. Então essa crise financeira que veio junto aí com toda a questão, então tem muita gente que ficou muito ansioso por causa disso. Ou seja, então pode ter um problema concreto ou pode ter um problema abstrato, ou seja, que a pessoa vê como um problema. Então, por exemplo, se ela está num trabalho onde, como eu disse, falaram que, olha, talvez tenha aí um corte de pessoal. E a pessoa começa, não, mas e se tiver um corte, como que vai ser? O que vai acontecer? Eu não vou conseguir, sei lá, sustentar minha família. E aí a pessoa começa a entrar num estado de ansiedade desproporcional ao problema. Mas tanto problema concreto, porque se a gente parar para pensar, tudo bem, temos um problema concreto que é dar o exemplo aí que está em voga, né? Que é a questão da pandemia. Sim. Não é todo mundo que fica ansioso. Então, assim, tanto o problema concreto quanto, se não for esse problema concreto, depende de como as pessoas encaram aquilo. Então, a chave do tratamento da ansiedade é a pessoa rever a forma como ela encara aquilo. Tá? Esse é um fator importante, né? A maneira como a pessoa interpreta ou pensa a situação que está ocorrendo, né? Foi muito legal a explicação que traz a ideia de que a ansiedade é um mecanismo esperado, né, para o indivíduo. E quando ela se torna um problema, é evidente quando está desproporcional à situação. Exatamente. Eu gostei da fala tua no sentido de tem situações que realmente não é abstrato. Você percebe que não há o problema concreto em si. E tem a situação que tem o problema, mas é amplificado, né? Exatamente. E aí tudo depende da forma como a pessoa lida com aquilo. Então, o exemplo do meu paciente lá do cachorro, talvez uma outra pessoa, quer dizer, o normal seria, bom, o cachorro está com problema, então deixa eu procurar, deixa eu ir atrás, deixa eu resolver o problema. Então esse seria o normal. Uma pessoa com ansiedade de menos, isso não dá nada, não tem problema não, que é um problema. E a pessoa, ansiedade demais, que seria aquela pessoa apavorada, ela já catastrofiza. Sim. Então, bom, se eu não for, ele vai morrer agora, e como que vai ser? E eu não sei como que eu vou fazer. Quer dizer, então a pessoa acaba perdendo a pessoa com ansiedade demais, né? Acaba perdendo esse tato, né? De lidar com a situação de uma maneira proporcional, né? Que aí entra a questão de como encarar aquilo. E tem uma questão também que eu acho que talvez é interessante, que muitas vezes a pessoa tem dificuldade de perceber que a ansiedade está indo para um caminho um pouco mais exacerbado por talvez uma falta aí diria até um pouco de habilidade de automonitoramento, de perceber as sensações físicas ou até mesmo os próprios pensamentos, a maneira como está interpretando. Então, às vezes, a gente observa que chega, a pessoa vai buscar ajuda quando a sensação física, talvez, da ansiedade está bastante alta ou quando há um prejuízo na vida dela muito significativo. Sim, isso aí eu vejo bastante. Então, assim, tem muitos casos que a pessoa, antes de ir ao consultório, né, de psicologia ou psiquiatria, ela passa em outras especialidades. Então, eu já vi, assim, centenas de casos
que a pessoa primeiro vai num cardiologista que está sentindo o coração bater. Entendeu? Então ela não se dá conta que ela está ansiosa. Ela se dá conta de que o coração está... a palpitação, né? Que fica batendo, aquilo está incomodando. Já tive outras dezenas de casos que a pessoa vai primeiro num pneumologista, porque a pessoa começa a ter falta de ar. Tá? Aí depois de fazer todos os exames, que vê que não tem ali um problema concreto, aí o pneuma acaba encaminhando. E tive já dezenas de casos que a pessoa fala, não, imagina, eu não tô louco, eu não preciso de tratamento, não tem nada disso, eu tô sentindo aqui. Aí já conversei com muitos amigos meus, cardiologistas, que eles ficam numa situação meio difícil para explicar para a pessoa que, olha, sim, você tem um problema, mas não é um problema físico. Que a pessoa fala, mas não tô louco, eu não tenho... imagina, não tem nada disso. E muitas vezes as pessoas enrolam assim anos para poder procurar ajuda, né? Você acha que ainda a gente tem bastante a ideia de ansiedade e... pegando o termo de ansiedade, os transtornos de ansiedade geral, né? Tem ainda muito essa visão de loucura, estereótipo. Você acha que isso tá diminuindo... ou não? Você não percebe esse movimento de diminuição? A pessoa entendendo mais os transtornos mentais. Os transtornos mentais como um todo, graças a Deus, realmente tem diminuído ainda aí a questão do preconceito, mas ainda existe bastante. Porque ainda fica aquela história principalmente o psiquiatra, né? Que é o médico de louco. O psicólogo ainda um pouco menos, porque em tese, então a pessoa fala, não tô tão mal, o que de certa maneira é verdade. Então eu posso ir só no psicólogo, então é só conversar. Se bem que ir no psicólogo não é conversar. Sim. Porque eu já tive vários pacientes que falam, não, eu vou lá no psicólogo porque eu tô querendo conversar e tal. Não. No psicólogo você vai fazer terapia. Exatamente. Conversar, você conversa com seu primo, com sua tia. Uma terapia não é uma conversa. Sim, a terapia se dá por meio da fala, mas não é uma conversa, né? Então, de certa maneira, o psicólogo ainda tem um pouco menos de preconceito. Menos. Tá? Eu me lembro bem antigamente, quando eu era criança, que falava, fulano tá louco, tá em terapia e tal. E hoje em dia já não. Então, assim, a impressão que eu tenho é que pra psicologia tem menos preconceito do que pra psiquiatria em si. Entendi. E realmente tem muita gente que demora anos pra procurar. E eu já vi assim, a pessoa ter prejuízo de todos os tipos por anos, décadas, até assumir que realmente precisa de ajuda. E é problemático, né? Porque vai evoluindo o quadro e o prejuízo vai se tornando cada vez mais significativo. E o tratamento também se torna um pouco mais desafiador quando o quadro vai evoluindo, né? Como qualquer doença. Então se a pessoa tem, sei lá, um problema de pressão alta, Sim. que ela não trata e vai deixando aquilo piorar, quer dizer, vai ficar muito mais difícil para tratar quando a coisa estiver avançada. E aí os transtornos psiquiátricos, né, as doenças psíquicas é a mesma coisa, né? Quanto mais tempo demora, mais difícil é para tratar. E a gente vê esse movimento, talvez assim, um pouco mais de busca por ajuda, mas ainda é talvez muito pequeno que deveria, né? Não só de buscar ajuda quando se percebe que a pessoa está tendo um prejuízo, mas talvez também de... Eu gosto muito da ideia, não sei a tua percepção em relação a isso, mas o tratamento de uma forma preventiva, entrando a ideia da terapia ou até a própria psiquiatria como uma ideia preventiva, na ideia mesmo de um movimento mais, talvez assim, digamos, dando nome de uma psicologia positiva, ou seja, você trazendo as pessoas para dentro do setting terapêutico e psicoeducando. Não necessariamente a pessoa está com uma ansiedade que está trazendo prejuízo, mas ali ela vai aprender o que é uma ansiedade, quais interpretações que geralmente aumentam a ansiedade, então o movimento de catastrofização, ou talvez a próprio ato de se preocupar, né? Porque às vezes isso é um vício, né? De todo momento enganjar num pensamento de preocupação. Então são tipos de movimento, de comportamento que a pessoa tem no dia a dia, às vezes ela não percebe e poderia já ir trabalhando de uma forma preventiva, talvez para não chegar num quadro psicopatológico. Não, eu concordo gênero, número e grau com você e eu falo muito sobre isso nas aulas, né? Então, assim, o ideal, na minha opinião, seria ter noções de psicologia na escola, tá? Então, de como lidar com as dificuldades, alguma coisa nesse sentido, tá? De psicologia positiva mesmo. De lidar melhor com as situações, de lidar melhor com a ansiedade, de entender o que é ansiedade, depressão. Eu tenho paciente, por exemplo, com toque e que chega lá no consultório e nem sabia que era toque. E nem se dá conta do tanto de prejuízo que a pessoa tem.
Então, assim, essas pessoas, se tivessem sido educadas lá atrás, nem deixariam a coisa... Muitas vezes a doença nem se instala dessa maneira, né? Então, a pessoa consegue manter ali um padrão mais ou menos saudável, entendeu? Para não a coisa progredir para uma doença. Então, sim, eu concordo plenamente que deveria ter uma psicoeducação mais adequada, tá? Claro, de colocar isso nas escolas eu acho que é mais complicado. Mas pelo menos assim, pensar em formas de inserir na sociedade, né? Conceitos, isso aí, de psicoeducação, de psicologia positiva, de lidar melhor com os problemas, de reconhecer melhor as emoções e conseguir aí, pelo menos o básico, né? Tentar lidar melhor com essas emoções, com os próprios pensamentos. Então eu acho que isso aí seria uma coisa muito saudável para a sociedade como um todo. O que você acha da ideia assim de trabalhar, até no intuito de psicoeducação, os processos que geralmente levam ou mantém, né, a pessoa em algumas psicopatologias? Partindo do princípio que o paciente muitas vezes chega com comorbidades. A comorbidade parece que é a regra e não a exceção, né? Uhum. Então, partindo desse princípio, a gente vê que certas condutas e comportamentos, como talvez a esquiva, a evitação excessiva, o perfeccionismo, a preocupação em ruminação, são, às vezes, comportamentos que são transdiagnósticos, estão presentes quase em toda a psicopatologia. Para você, qual que é a importância de tocar nesse assunto também? Você acha que isso é uma questão que se desenvolve mais dentro do processo terapêutico? Ou é uma coisa que vale a pena ficar psicoeducando? Eu acho que assim, isso aí que você citou, né, que a gente chama em terapia cognitiva de ciclos de manutenção, é uma coisa que está presente o tempo todo em todos os pacientes e em nós mesmos, né? Então, acho que um exemplo bem legal disso aí seria a pessoa que tem medo de aranha. Então, por exemplo, ela entra, fobia de aranha, vai. Então a pessoa entra numa sala e já procura em todos os lugares se tem uma teia de aranha. E aí, se tem uma teia de aranha, já sai correndo e manda alguém tirar essa teia de aranha. Ou seja, ela nunca entra em contato com a aranha. Ela nunca entrando em contato com a aranha, então isso aí a gente chama de evitação. Uhum. Só que ela nunca entrando em contato com isso, ela não se dá conta de que a aranha é inofensiva. Tá claro, existem aranhas peçonhentas, né, aranhas perigosas, mas não uma sala de casa, né? Deve ser no meio da floresta, normalmente. Só que aí ela não se dá, não consegue rever essa própria estratégia dela, porque ela evita o tempo todo. Então ela não tem contato com aquilo e, consequentemente, não se dá conta de que ela não precisaria. Então ela entra nesse ciclo, onde quanto mais ela evita, mais ela não desconfirma o medo dela. E muitas vezes não tem a noção que esse movimento, ele é um ciclo de manutenção, como você falou, exatamente, né? A pessoa não se dá conta. Sim. E normalmente, aí que entra a questão que você falou da comorbidade, que esta pessoa que ela tem essa questão da evitação com aranha, muito provavelmente ela vai ter evitação com outras coisas. Tá? Então, por exemplo, com relacionamento, que ela, por exemplo, deveria perguntar alguma coisa pro parceiro. E aí, como ela tem essa questão de evitação, ela acaba evitando também perguntar alguma coisa importante. Então, as pessoas elas adotam algumas estratégias que elas usam para tudo. Tá? Então, vai no automático. A terapia cognitiva trabalha bastante nesse sentido. E aí, sim, também entra a questão de psicoeducação, porque ela não se dá conta disso. Então, talvez ela tendo pelo menos essas bases, né, de como que funciona ali uma estratégia compensatória, ou seja, de como ela... sem perceber, porque tudo isso é inconsciente. Sim. Ela acaba evitando as situações, só que essa evitação não traz benefício para ela, só traz prejuízo. E aí ela vai piorando cada vez mais. Então piora no sentido de relacionamento, no sentido de, sei lá, profissional, de amizades. Então essas estratégias elas acabam trazendo mais prejuízo do que vantagens, né? E é interessante muitas vezes, eu não sei se é uma experiência, mais uma percepção minha, mas às vezes você... Não acredito que seja assim mesmo. O paciente chega no consultório e ele tem alguns funcionamentos assim que são estratégia de coping interessante, de enfrentamento interessante. Estratégias não só de enfrentamento na própria ideia de esquiva, evitação, mas de que até próprio questionamento dos pensamentos. Às vezes chega pacientes com uma boa noção de quais pensamentos tem na cabeça. O que eu quero dizer é que muitas vezes você oferta uma explicação como você está ofertando e tem algumas pessoas que vão se sentir
hábil a fazer um processo de enfrentamento, talvez porque a situação aversiva não é tão aversiva assim, ou talvez ela tenha um desenvolvimento na história de vida dela que faça ela ter essa habilidade um pouco mais fácil. Sim. Então, o que eu quero dizer é que talvez a importância de trazer esse tipo de ponto de vista, e às vezes quando a pessoa não conseguir aplicar isso, aí a importância talvez de buscar um profissional para auxiliar o processo. Sim. Né? É isso aí que você falou. O que a gente fala muito de recursos, né? Sim. Então, é a pessoa que tem recursos internos. Então, tem gente que aparece sem terapia, então tem gente que de repente tem uma dificuldade e ela tem os recursos para ir atrás daquilo. Outras pessoas não têm. E é uma coisa muito curiosa isso aí, porque a gente vê bastante que muitas vezes a pessoa tem um recurso numa área, mas não tem outra. Então, eu tenho um paciente que ele é engenheiro. E ele é super mega competente na profissão dele. Aparecem os problemas, ele resolve, tanto que ele tem um cargo bem alto na empresa, que ele foi conquistando pela questão da competência dele mesmo. Sim. Então, profissionalmente, ele é super mega competente, não tenho o que falar. Só que assim, pessoalmente, o recurso dele é zero. Tá? Então, ele tem 2 filhos, e aí o filho aparece com um problema, às vezes até um problema mais simples, assim, tipo, parece uma briga em casa. Ele não sabe lidar com aquilo, ele não sabe. Aí ele começa a tomar um monte de remédio para se anestesiar, né? Então, porque não sabe lidar. Então é isso aí, a pessoa tem algumas estratégias internas, né? Então seriam esses recursos. O ponto é isso aí, a pessoa que não tem, a terapia é mais importante ainda para a pessoa aprender, porque sim, isso é possível da pessoa adquirir, né? Essa forma, esse coping, né? Essa forma de lidar com as situações. Aí quem dá terapia, né? Tem a importância. E você estava falando da questão é interessante, né? Como que nem você falou, numa área a pessoa ela tem aquele senso de autoeficácia, numa outra não. E muitas vezes como que a terapia entra como um processo ali de desenvolver talvez a área que a pessoa não está conseguindo. Mas você falou um negócio legal que é às vezes o movimento de que talvez assim, essas terapias de terceira geração vai chamar de esquiva experiencial, né? Que está, em geral, na ideia de você ter uma experiência, uma emoção desconfortável, como ansiedade, tristeza, raiva, e querer se esquivar dela a todo custo. Qual para você, assim, na ideia da manutenção, não só dos quadros de ansiedade em geral, mas quão problemático é você olhar para a ansiedade e tentar se esquivá-la a todo custo? Isso é um ponto importantíssimo que você falou, um ponto interessantíssimo, né? Então eu acho que existe uma tendência natural da sociedade nossa, pelo menos que eu vejo, que é esta fobia do sofrimento, ou seja, é um medo do sofrimento. Então, assim, com muita frequência eu atendo casos no consultório que não tem que ter medicação. Então, assim, uma coisa que eu vejo com muita frequência é o luto. Tá? Então, falece alguém e a pessoa chega no consultório falando, estou sofrendo demais e eu não me passa alguma coisa aí para anestesiar. Gente, ainda bem que está sofrendo. Sinal de que tinha alguma boa relação com o ente querido, sinal de que foi uma pessoa importante. Não existe um remédio para passar para aliviar o luto. Sim. Mas as pessoas têm com muita frequência, esse medo de sofrer. Então buscam ali o tratamento com esse medo de sofrer e passa qualquer coisa para me anestesiar. E com muita frequência eu vejo, por exemplo, dependente de benzodiazepínico, de calmantes, Exato. porque a pessoa, sei lá, brigou com o filho, vai lá e enche a cara de calmante. Mas você acha que é uma questão um pouco da geração de agora que a gente está vendo? Ou isso sempre foi um grande problema? Você acha que está pior agora? Olha, eu nunca li nada a respeito, tá? E realmente eu tenho as minhas teorias aqui. Não, de mas são percepção minhas, né? mesmo, assim, de... Então, a impressão que eu tenho é o seguinte, que a sociedade como um todo, então, você pegar aí há 60 anos atrás, 70, existia um antibiótico, que era a penicilina. E assim, então a humanidade ela foi, como que eu posso dizer? Ela foi evoluindo nesse sentido de amenizar a dor física. Tá? Então foram aparecendo antibióticos, foram aparecendo anti-inflamatórios, analgésicos, e analgésicos cada vez mais potentes. Então assim, as pessoas já estão acostumadas a uma dor física
tomar alguma coisa para melhorar. Sim. Então os nossos pais, eles não tinham tanta opção. Tá? Então se tinha uma dor de dente, por exemplo, eles tomavam algum remédio que não ia curar 100% da dor. Hoje em dia, sim, dependendo da medicação que ele toma, ele cura 100%. E a impressão que eu tenho, pelo menos seria a minha teoria, Sim. é que as pessoas ampliam isso aí para o lado psíquico. Então, assim, se existem remédios para curar minha dor física, então também tem que ter remédios para curar minha dor psíquica. O que não é por aí. Né? Então, assim, a gente tem que entrar em contato com a dor. Tem que entrar em contato. E não é só na questão, talvez, assim, de medicação, até as próprias estratégias, né, comportamental da pessoa, de pensamentos, exatamente. etc. Né? Então, por um lado, tem essa questão da medicação, que aí seria uma anestesia física mesmo. Anestesia da medicação. Sim. Mas, por outro lado, também, as estratégias seriam então, vamos lá. A estratégia... como que a gente pode colocar? Uma das estratégias seria tomar medicação para anestesiar diretamente. A outra estratégia seria fuga ou qualquer outra situação. Talvez assim, para a pessoa não lidar com a sensação de incapacidade, com a dor de um erro, algo do tipo, a pessoa não tenta, não me vem um exemplo específico agora, mas pensando numa estratégia comportamental para evitar de tentar alguma coisa, para não lidar com o sofrimento e a frustração daquilo e a própria ansiedade, né? Se a gente parar para pensar, a procrastinação tem um pouco desse movimento, né? De evitar o desconforto. Muito, né? muito. Eu pensei num exemplo. Então, por exemplo, uma moça que, sei lá, o relacionamento esteja ali, lá numa moça, um rapaz, né? Uma pessoa cujo relacionamento amoroso esteja ali em cima do muro. Sim. Ela sabe que vai terminar, mas ela evita conversar sobre aquilo, porque sabe que se conversar sobre aquilo, ela vai sofrer, porque vai causar provavelmente um término, e ela não quer. Então ela tem aquela fobia tão grande do medo de sofrer, que ela não vai. Tá? Então eu já atendi muitas situações, por exemplo, de pessoas que evitam se envolver. Porque a pessoa tem tanto medo de perder ou de sofrer no relacionamento, que ela evita se envolver. Só que como toda estratégia automática, quando ela evita se envolver, ela também evita de aproveitar as coisas boas de um relacionamento. Exatamente. Que é aquela questão do companheirismo, de ter alguém por perto, de desfrutar as coisas legais com uma outra pessoa. Não tem aquilo. Eu não gosto muito da narrativa, assim, às vezes, de design, que a gente tem alguns designs tecnológicos que facilitam esse tipo de situação, mas é muito verdade, né? Se você for parar a pensar aplicativos que... Por exemplo, talvez o próprio Tinder é um aplicativo que evita muito a frustração da pessoa ali. Apesar de ter facilitar muito também em alguns processos, alguns casos, mas a pessoa não vê a rejeição, né? É uma coisa curiosa, né? Então, falando aí um pouco dessa questão de redes sociais no geral, né? Exato. Que acho que é uma coisa muito interessante dos nossos tempos. Então eu, embora não seja tão velho, mas minha adolescência e início da idade adulta foi antes das redes sociais. Sim. Então eu me lembro, por exemplo, de, sei lá, ter conhecido uma moça numa festa, em algum outro lugar, e nunca mais ver. Tá? Então não tinha telefone, não tinha rede social, não tinha celular. Então assim, o celular começou a aparecer, mas não era todo mundo que tinha. Então, nunca mais via. E hoje em dia, quer dizer, todo mundo se conecta muito mais. Então com muita frequência eu atendo moças com término de relacionamento e que chegam com a crença de que eu nunca mais vou encontrar ninguém. E aí o que eu sempre coloco olha, hoje em dia as pessoas se conectam muito mais. Tá? Então existem redes sociais no geral, né? Facebook, Instagram, e existem as redes sociais específicas para paquera. Que é algo muito positivo, né? Eu acho muito positivo. Exatamente. Muito positivo. Tem os dois lados da face da moeda, né? Tem um lado negativo, talvez, que implica em não lidar muito com esses desconfortos que a vida oferece, e o positivo por talvez fornecer, facilitar bastante a vida. O positivo bom, que legal, as pessoas se conectam muito mais, então assim, é mais fácil de encontrar uma outra pessoa. Exato. O negativo justamente por ser tão fácil, às vezes as pessoas não valorizam tanto o relacionamento. Se terminar agora, amanhã já entro no Tinder e já arranjo outro. Então às vezes as pessoas acabam, isso aí acaba tornando os relacionamentos um pouco mais menos sérios, ou não sei, as pessoas não levam tão a sério por conta disso, porque sabe que se terminar amanhã tem outro. Exato. Tem uma coisa que normalmente quando eu tô atendendo eu fico bastante na cabeça quando a gente percebe que é um paciente que tem um sintoma de ansiedade.
eu fico com aquela fórmula da ansiedade no pano de fundo. Aquela assim. fórmula é muito boa. Eu acho muito boa, né? Que é a questão de você... Que a ansiedade é composta... A ansiedade, que nem você falou, é a possibilidade de um evento temido ocorrer e você fica atento à situação. E está muito relacionado com a probabilidade, a percepção da probabilidade do evento temido ocorrer. O grau de aversão daquele evento também está relacionado também à sensação de o quanto eu sou capaz de enfrentar, que se correlaciona com o grau de aversão. E eu acho que tem a última, é o resgate, né? A possibilidade de resgate. O que eu queria perguntar, assim, é que nem você... Eu acho que muito das vezes, e isso até foi às vezes as pessoas criticam a cognitiva em cima desse ponto, de dizer que a gente fica muito em cima de bater em cima muito da probabilidade do evento temido, né? Como se fosse virasse até uma estratégia de segurança. Tipo, qual a evidência que tem, qual a evidência que tem, qual a evidência que tem, qual a evidência que tem. Uma estratégia muito boa. Mas eu gosto muito da questão do grau de aversão. Lembra um dia que você falou numa aula, né? Eu acho que foi o contínuo que você colocou com aquilo. Fala um pouco sobre isso. Essa questão é uma coisa, seria aí a fórmula da ansiedade, né, como você colocou, que resumidamente seria, o pior vai acontecer e não tem nada que eu possa fazer para evitar. Exato. Que depende muito da pessoa, né? Então assim, uma coisa que para um é extremamente aversivo, para outro não é. Tá, então deixa eu pensar aqui num exemplo. A pessoa ficar sozinha. Tá? Então tem gente que tem fobia de ficar sozinho, né? Então a gente usa a fobia como medo extremo, vai. Então a pessoa tem um medo extremo de ficar sozinha. Então, de repente ela está num relacionamento que não é um relacionamento adequado, mas ela tem tanto medo de ficar sozinha que ela continua naquele relacionamento. E aí qualquer situação onde ela comece a achar que vai seguir aí para um término, então o grau de aversão dela de ficar sozinha é tão grande que a pessoa começa a ficar muito, muito, muito ansiosa, tá? Ou tem gente que tem muita dificuldade de lidar com a perda de controle, por exemplo, uma pessoa que trabalha numa empresa e aí ela tem um pavor de ser demitido. Por quê? Porque ele acha que não vai dar conta de várias maneiras, financeiro ou pessoal, se for demitido. Ou seja, então a pessoa tem uma aversão extrema à demissão, a possibilidade de uma demissão. E aí, quando tem qualquer tipo de movimento na empresa que sugere que possa acontecer, a pessoa fica ansiosíssima, porque ele pode ser demitido. E diretamente relacionado com a percepção de capacidade de enfrentamento, né? Exatamente. Que é muitas vezes onde a gente trabalha com o paciente para que ele perceba que talvez o evento aversivo não tem o grau que ele havia primeiramente imaginado, né? Isso. E que a pessoa pode lidar com aquilo, né? Exatamente. Então a pessoa, normalmente, por trás da ansiedade, sempre existe uma outra coisa que com muita frequência é a questão da incapacidade, da incompetência. Então assim, a pessoa acha que se ela for demitida, ela não vai ter capacidade de encontrar outro emprego. Sim. Ou ela não vai ter capacidade de sustentar sua família. Ou ela vai ser vista como um fracassado. Então, sempre por trás da ansiedade tem alguma outra coisa. E é isso aí que gera essa aversão. Tá? Então, a pessoa tem tanto medo de ser considerada um fracassado, de não dar conta financeira da família, que aí o estímulo aversivo, quer dizer, o grau de aversão, ele é extremo. Então a pessoa vai todos os dias para o trabalho morrendo de medo. Tá? Então a pessoa morre de medo de cometer um erro no trabalho. Eu vejo isso com muita frequência. Tá? Então a pessoa está lá trabalhando normal, como qualquer outro. Mas o pavor dela de cometer um erro, mesmo não cometendo, deixa ela ansiosa o tempo todo. Fica hipervigilante, né? E às vezes irônico que talvez essa hipervigilância, esse medo aumenta a probabilidade dela oscilar o desempenho, né? Sim. Quer dizer, eu tive tenho uma paciente que ela trabalha numa empresa. E aí, então a coisa funciona assim. Ela tem isso aí, então ela tem um pavor extremo de ser demitida. Sim. Então ela tem que fazer tudo muito certinho. Sim. Só que se ela faz tudo muito certinho, por exemplo, se ela tem 10 tarefas, ela não consegue fazer as 10. Porque ela vai ter que fazer 4 perfeito, só que ela deixa 6. Sim. Então assim, é muito curioso como na tentativa dela de fazer tudo certinho, ela acaba sendo pior. Sim. Então ela assim, o medo dela de ser incompetente é tão grande que ela acaba, de certa maneira, sendo incompetente. Sim. Porque ela tinha que dar conta dos 10. E o curioso vai reforçando, né? Que nem você falou, é um ciclo.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acho que é interessante você falar quando a pessoa ela deve assim pensar na possibilidade de medicação. Olha, A pergunta é difícil, né? é uma situação meio assim, é É complexa, abrangente. porque embora eu seja psiquiatra, mas eu, dependendo da situação, eu sou totalmente contra a medicação. Tá? Então, por exemplo, aquela pessoa que tem algum tipo de fobia, Sim. que vai lá e toma algum benzodiazepínico, algum calmante, quer dizer, ela não está enfrentando aquilo. Então, Exato. isto é contraproducente. Ela vai, só está trazendo coisa negativa para ela. Então, assim, eu acho que a medicação tem que ser um aliado, tá? Então, assim, de nada adianta a pessoa ter uma fobia, ir lá tomar o remédio e aí, não tenho mais medo de barata, sei lá. E aí daqui a pouco não toma o remédio ou esquece alguma coisa, pronto. Aí entra em crise. Uhum. Então assim, ela tem que tratar da onde vem aquilo. Entendeu? Então por que ela precisa, por que ela tem esse pavor tão grande de barata ou de rato ou de alguma coisa? Tá? Claro, medo de barata acho que grande parte das mulheres tem. Mas a partir do momento que isso limita a vida da pessoa, então existe um porquê daquilo. Sim. Tá? Então eu acho que tem que ser tratado essa base. Eu acho que assim, dependendo do caso, tem gente que não se adapta à terapia. Sim. Então eu já tive, sei lá, centenas de pacientes. Falou, olha, no seu caso, seria bom você ir para terapia. Doutor, eu não quero, não me adapto, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho, sei lá, não gosto. Tudo bem, então você fazer o quê? Você não vai ficar lutando contra isso. Ótimo, a medicação. Por outro lado, aquela pessoa que está em terapia, mas a coisa está travada. Aí a medicação também é uma ótima, tá? Tem gente que não quer, dá um remédio aí, resolve pronto. Infelizmente... É que muitas vezes que a gente vê no consultório o nível de... Assim, até mesmo na ideia da resposta fisiológica ao estresse da pessoa, o nível de ansiedade ali é tão grande que limita até estratégias que você possa desenhar dentro do consultório. A pessoa trava. Então, estratégia de enfrentamento, a pessoa conseguir lidar com os próprios pensamentos. Sim, isso é muito comum. Então a pessoa trava, né? Então a terapia trava. Então eu vejo vários casos que a pessoa está em terapia e não vai. Exato. Porque a pessoa está tão focada ali nas suas estratégias ou nas suas crenças, nas suas emoções, que a terapia não vai. Aí a medicação é uma ótima, porque aí ajuda. Tá? Então o Beck, que é o fundador da terapia cognitiva, sempre fala que a medicação e a terapia tem que caminhar unidas, né? Não é um contra o outro. E é a melhor evidência que a gente tem, né? O tratamento em conjunto, né? Sim. Fármaco e da terapia. Tem caso que tem que ser terapia, tem caso que tem que ser medicação e tem caso que tem que ser os dois. É isso, entendeu? Não é um extremo. Às vezes eu vejo psicólogos radicais, não tem que tomar remédio. Exato. E às vezes eu vejo psiquiatras radicais, não tem que ir pra terapia. É uma bobeira enorme, né? Sim. Porque as duas coisas seguem juntas, né? Sim. Eu acho que assim, é muito importante porque em alguns pontos aí, eu já cansei de ver situações onde a pessoa tem aí um grau de ansiedade e tem algum problema físico mesmo, tá? Então uma anemia, um hipotiroidismo, um hipertiroidismo, alguma outra alteração endócrina. Então, assim, muitas vezes isso aí é necessário uma avaliação com o médico. Então, assim, a coisa é complexa, né? É multifatorial, né? Exatamente. Exato. Tá, então não adianta deixar um de lado e não sou radical. Não dá pra ser radical, né? E tem uma coisa, assim, talvez essa é a minha realidade dentro da clínica, que eu não vejo, pelo menos não aparece tantos pacientes com a visão da psiquiatria... Talvez por já vir dentro do consultório, já está num processo de entendimento maior. Então não vem tanto com a percepção de isso é uma coisa de louco, ou algo do tipo. Mas tem muita percepção de medo de ficar dependente da medicação. Isso muito. Bastante. Acho que isso é um ponto importante, né? E, inclusive é interessante falar sobre isso, porque assim... Antigamente, então, voltando de novo aí a 60 anos atrás, então as primeiras medicações elas eram bem complicadas, né? Sim. Então causava dependência, a pessoa ficava mole, grogue, tinha que ficar tomando por longos períodos, tinha um monte de efeito colateral. Só que assim, hoje isso não existe. Tá? Então o objetivo do tratamento, quando bem utilizado, né, quando bem indicado um tratamento medicamentoso, é a pessoa ficar bem e sem efeito colateral. Ponto. E isso é possível. Tá? Então, com as dezenas de opções que nós temos, é só uma questão de achar a medicação. Tá? Então, raríssimas vezes, mas muito raras vezes, eu tive que chegar para a pessoa e falar, olha, infelizmente, você vai ter que aprender a lidar com esse efeito colateral. Mas, tipo, dá para contar nos dedos. Uhum. Tá? Eu já atendi, sei lá, milhares de casos.
Então, a imensa maioria dos casos, a pessoa fica bem e sem efeito colateral. Ponto. Tá? E um ponto importantíssimo. Mas eu vou ter que tomar pro resto da vida. Não. Tá? Então, o tratamento da maioria das doenças psiquiátricas, né, psíquicas, é um tratamento que tem começo, meio e fim. Sim, a gente tira a medicação. Tá? Então, mas vai tirar mesmo? Sim. É um tratamento longo. Mas sim, a gente faz uma previsão para tirar a medicação. Exato. E algumas, que nem você falou, evoluiu bastante, então os efeitos colaterais eles não são tão, que nem você falou, difícil ter da maneira como era antes. Mas tem um período de adaptação, alguma das vezes, né? Isso, infelizmente algumas vezes no começo tem um período de adaptação mesmo. Tá? Então sim, pode aparecer um outro efeito colateral, que muitas vezes é até um incômodo. Mas isso aí a gente é só lidar com isso aí. Tá? Então existem formas de conseguir lidar aí com esses efeitos colaterais de maneira que a pessoa não sofra. Então a minha frase que eu sempre uso aí para os pacientes o objetivo do tratamento é você ficar bem. Você não tem que sofrer. Você vai ficar bem e pronto. E é isso aí. Então... Legal. E eu acho que isso é uma questão muito importante de ser discutida porque talvez essa percepção de que o remédio vai desenvolver uma certa dependência faz com que a pessoa não busque o tratamento e isso problemas. Atrapalha demais. Não busca, para de tomar o remédio, evita, toma errado, esquece. Então, assim, o tratamento, de novo, quando bem indicado, ele é um ótimo aliado. Então, ele traz qualidade de vida para a pessoa. Então, assim, as pessoas lidam com isso aí como, então, com muita frequência. Eu vou ser forte, eu não vou superar, eu não preciso desses remédios. Não é por aí, entendeu? Então, se ele está indicado, é porque a pessoa tem uma doença. Sim. E como qualquer outra doença, ele vai ser tratado. Então, a pessoa com diabetes, ela pensa assim, não vou ser forte, vou superar o diabetes. Não. Entendeu? Essa é uma boa analogia. Entendeu? Ela não pensa isso. Sim. Então, assim, se o medicamento está indicado, é porque a pessoa já está num grau onde ela necessita daquele medicamento para fazer algumas alterações lá que realmente são a doença. Então não tem para que ficar, mas não, eu vou ser forte e tal. É um tratamento como qualquer outro, que tem começo, meio e fim. Você disse que fez eu vi que você fez o teu R3, né? Isso. E no TOC. Como que foi essa experiência? Eu, desde o começo da minha residência, eu sempre gostei muito dessa parte, né? De ansiedade, de toque. Então, por si só, eu já gostava. E onde eu fiz, né? Na Unesp, lá em Botucatu, era meio que um centro de referência. Tá? Então, tinha a Albina lá, que ela é uma pessoa de renome nacional e até mais ou menos internacional. Então eu vi as duas, quer dizer, era o que eu gostava mesmo, e eu tinha a oportunidade aí de ter uma formação bem legal, que foi realmente o que eu esperava. Então, assim, é curioso porque eu vi todos os tipos de toque, todos. Assim, todos não, né, porque eles são infinitos. Sim. Mas eu vi muitos e muitos tipos de toque. Isso é uma coisa interessantíssima, né? Eu não sei como que eu posso colocar em palavras, mas a criatividade que pode se desenrolar os transtornos. O toque é uma coisa muito curiosa, assim, porque estudando o toque, uma das muitas vezes que eu me dei conta de como o cérebro pode nos prejudicar. Sim. Então, um exemplo. Tem pessoa, por exemplo, que ela tem fobia de ter um toque, né? Então, o que é o toque? É uma ideia que vem na cabeça, e aí a pessoa tem que fazer alguma coisa para tirar aquela ideia da cabeça. Então, por exemplo, então a pessoa tinha a ideia infundada de que ela tinha uma doença. Tá? Por exemplo, sei lá, eu tinha um paciente que tinha medo de ter AIDS. Então, ele evitava contato com as pessoas, mesmo sabendo que contato com as pessoas não passa, ninguém contrai AIDS assim. Exato. Mas martelava tanto, você pode pegar AIDS, que ele evitava contato com as pessoas. Só que aí, com o tempo, ele falou, eu estou evitando contato com as pessoas, mas de repente pode estar no meio ambiente. Aí ele passou a evitar, por exemplo, transporte público. Tá? Porque vai que alguém com AIDS sentou aqui, e aí eu sento aqui, e depois eu me corto. Então, assim, sem perceber, claro, ele ia fazendo uma história dentro dele para encaixar naquilo. Sim. Entendeu? Então, assim, ele sabe que se encostar uma gota de sangue aqui, ele não vai pegar. Sim. Mas e se sentar alguém aqui, e aí na cabeça dele, vai que senta uma mulher menstruada nesse banco, e aí o sangue dela fica no banco,
Aí eu sento, mas não vai passar. Mas aí vai que eu saio e aí eu corto, e aí faz um corte exatamente onde pegou o sangue. Então, olha a criatividade da pessoa que segue, entendeu? E aí, assim, enquanto não faz o tratamento, ele vai desenrolando, não sai de casa. Exatamente. Enquanto a pessoa ficar nesses comportamentos... Comportamento de segurança não é um bom nome, mas esse processo de anulação do pensamento, às vezes, que faz, ou evitação, parece que aflora a criatividade. E eles são criativos, hein? Olha... Assim, não é uma coisa consciente, de novo, né? Então a pessoa não quer, muito pelo contrário. Ela só quer se ver livre daquilo porque traz um sofrimento muito grande. Mas o medo é tão grande que ele acaba entrando em outro, e ele vai. E olha, dá um trabalho. Então, nesses casos, esse aí não tem dúvida, não tem choro nem velho. Então precisa realmente da medicação, porque é um caso gravíssimo, né? Exato. Então, só a terapia não vai resolver. Exato. Tá? Por outro lado, só a medicação também não vai resolver. Porque existe um porquê de ele ter esse pavor tão grande. Aí que entra a terapia, por isso que é tão importante essa união, né? E essa criatividade, ela tá um pouco assim enraizado na questão da ansiedade, não só no toque, né? A própria, às vezes, a fobia, a pessoa começa a desenhar pensamentos muito criativos. A própria tag também tem um quê de criatividade e o pensamento ir desdobrando. Então, Você quer um ótimo exemplo do pensamento desdobrando? Que eu vejo muito no consultório. Assim, eu falo mais de moças porque eu atendo mais mulheres. Sim. Porque as mulheres buscam mais tratamento. Os homens, a maioria das doenças é a mesma coisa, mas as mulheres buscam mais tratamento. Então, o que eu vejo muito no consultório, por exemplo, é uma moça cujo namorado ou o esposo, foi, sei lá, jogar um futebol. E aí ela liga, sei lá, o esposo fala que, não, lá pelas 8 por aí já terminou. Ela liga às 8, o celular tá desligado. Liga 8h30, o celular desligado. Aí você vê a criatividade aflorando. Vai pra muitos lugares. Aí, ele deve ter ido pra não sei onde, ele deve estar com não sei quem, e aí vai. Então é curioso, assim como a criatividade, quando a pessoa tá ansiosa, consegue brotar, né? Coisas que fala, nossa, inclusive a gente, né? Sim, muito. Eu tava falando agora pro pessoal aqui, os meninos, antes de gente começar. Foi um dia eu pegar um avião e aconteceu algo desconfortável. A turbina meio que pegou um pouco de fogo, entendeu? Nossa. Não, mas era normal. Dizem que é normal. Só a questão de o combustível vazou na hora do abastecimento. Só criou uma histeria coletiva, assim, no avião. Tinha até uma menina que tava do meu lado, ela segurou em mim e falou assim, eu não quero morrer. Eu também não. Mas assim, eu percebo que depois dessa experiência é muito interessante observar como meus pensamentos, eles são muito criativos. Do tipo... Putz, tá pegando avião no teu aniversário, isso daí não é bom. Assim, totalmente disfuncional. Ou do tipo, putz, tá pegando um avião junto com um time de futebol. Isso não é um bom indicativo. Então, a criatividade do pensamento, se você deixa ele indo, vai. Não tem fim. Tem um neurologista, acho que é de Stanford, Robert Sapolsky, já ouviu falar? Não. Ele escreveu um livro chamado Por que as zebras não têm úlceras? Por quê? Por que as zebras não têm úlceras? E é engraçado que ele fala assim no livro que... Pô, imagina um monte de zebra e um leão correndo atrás das zebras. O leão não pegou as zebras. Como que tá o coração dela depois de algum tempo? Provavelmente normal. Durante a corrida do leão para pegar a zebra, acelerado, luta e fuga. E ele falou assim, tira a zebra e põe o ser humano nessa história aí. Ele falou, pô, depois de 2, 3 horas, você vai ter ele em choque ainda. E ele falou, muito pelos processos de ruminação e preocupação. Ele falou assim, a gente tem essa capacidade de ficar viajando no tempo o tempo todo, que é uma coisa boa, né? Porque faz a gente antecipar problemas e rever algumas coisas, mas a gente não tem muitas das vezes a gente não tem a habilidade de conseguir pausar esses processos. Isso foi para pensar, são dois construtos muito importantes para quase toda a psicopatologia. Sim. O processo de preocupação e ruminação. É uma coisa muito curiosa, porque realmente, pensando aqui, eu não tinha parado para pensar, teoricamente a zebra deveria ser o animal mais
ansioso do mundo, né? Então eu tive o prazer de ver um safari na África. Sim. E é isso. A função da zebra lá é uma coisa muito curiosa. A função da zebra lá é ser comida do leão. É só isso. Entendeu? Então lá no safari, na savana, cada um tem uma função. A zebra é ser a comida do leão. Então ela nasce sabendo que mais cedo ou mais tarde ela vai ser comida pelo leão. Você olha pra ela como tá em paz, né? Então, como tá em paz. Então é curioso, gostei dessa. Porque é isso aí. Então provavelmente a zebra não pensa, óbvio. Mas se pensasse, ela pensaria. Então ela seria uma pessoa terapeutizada. Seria ser terapeutizado. Porque ele pensa o quê? Bom, se pensasse, né, o que... Sim. Bom, eu vou ser comido mais cedo ou mais tarde. Sim. Sim, eu vou levar minha vida Do jeito até que dá. quando der. Quer dizer, então seria uma ótima opção, né? Mas o ser humano com certeza não assim, seriam raros os seres humanos que conseguiriam ter esse pensamento, que é o ideal, né? Exatamente. E eu achei interessante essa fala dele. Pela metáfora, me tocou, achei bastante explicativa. E para levantar essa questão dos processos de ruminação e preocupação como um fator muito importante. E tá nessa... que nem eu tava falando. Muitas vezes você não tem o controle do start, né? O pensamento realmente ele é automático. Uhum. O duro é que quando a gente não percebe o pensamento acontecendo, ele vai criando histórias. Daí começa aquele processo de se preocupar. É o que a gente sempre fala na terapia cognitiva, né? Que o pensamento da ansiedade é o e se. Exato. Né? Ou será. Enquanto a pessoa tiver esse e se ou será, a coisa vai. Mil Tá? possibilidades. A coisa vai. Tá, então vai, voltando na moça lá que o namorado tá no futebol. E se ele encontrou uma ex? Exato. E se um outro lá levou a mulher com uma amiga? Sim. E se ele saiu de lá e foi para algum outro lugar? E se ele bebeu demais, ficou bêbado e, sei lá, resolveu fazer coisa errada? Exatamente. E se? Então, a ansiedade é e se ou será? E é aquele movimento de não conseguir se desenganjar desse tipo de pensamento, né? A pessoa fica, tipo, no processo de preocupação e ruminação. Vai. Então, um vai levando ao outro, e aí vai. Aí que entra a questão de ela conseguir parar e frear isso aí. Não, para. Exato. Ser um pouco de zebra, né? Para, não adianta, não posso fazer nada. Então, para. É. Poxa, eu acabei de olhar o relógio, passou bastante Nossa, rápido. 1 hora? Foi legal. voando. Mas, meu, muito obrigado por você vir nessa estreia. Pra mim é importante, eu não sei se você lembra, é bastante tempo atrás, você deu uma palestra sobre terapia cognitivo-comportamental em contraponto a tinha um outro profissional falando de uma outra abordagem. Sim, eu lembro. E foi ali que eu vi a TCC e falei, putz, muito legal mesmo. Eu já tive várias outras experiências com outras abordagens, Sim. nada contra nenhuma, mas a que eu mais me adaptei, assim, que pra mim mais fez sentido, foi a terapia cognitivo-comportamental mesmo, porque ele trabalha exatamente com essa questão de pensamento, de como lidar com as situações, que pra mim faz todo sentido. Pra mim também, então foi muito legal te ter aqui nesse estreia desse podcast, que tem o intuito de trazer um pouco mais essas discussões de comportamento, psicologia em geral. Então, muito obrigado novamente por ter vindo. Eu que agradeço aí pelo convite e estamos sempre à disposição. Acho muito legal esse contato aí com o leigo, porque, voltando no começo, então isso sim é questão de psicoeducação, e muitas vezes a pessoa só de ouvir um podcast assim, ter um pouco mais de informação, então talvez eu consiga lidar melhor com tal situação. Então, assim, de uma maneira ou de outra, é levar aí para a população geral essa psicoeducação e essas dicas aí de como viver melhor, o que eu acho uma coisa importantíssima. Legal, valeu, Milton. Obrigado.